Meu nome é Chinelo Foigbu e venho de Aroshuku, uma região de Abia State, na Nigéria. Durante 3 décadas, atuei no Reino das Trevas como especialista em invasões noturnas. Minha missão consistia em atacar cristãos enquanto dormiam. Fui treinado para adentrar seus sonhos, roubar suas bênçãos, introduzir doenças em seus corpos e instalar confusão em suas mentes. Era extremamente eficiente no que fazia, mas havia algo que apavorava todos os membros do nosso grupo, um elemento que tornava nossas tarefas completamente inviáveis. Não se tratava de longas orações nem de jejuns prolongados. Era uma prece simples, de apenas 5 minutos, que alguns cristãos recitavam todas as noites antes de dormir. Quando nos deparávamos com fiéis que praticavam essa oração, éramos incapazes de tocá-los. Não conseguíamos invadir seus sonhos, muito menos depositar qualquer mal em seus corpos. Retornávamos ao nosso círculo derrotados, às vezes até feridos pela presença do fogo divino que os protegia. Hoje, vou compartilhar com você essa oração de 5 minutos. Vou ensinar exatamente o que dizer e como dizê-la, além de explicar por que ela nos aterrorizava tanto no reino das trevas. Se você tem enfrentado algumas dessas situações, este relato é para você. Se acorda exausto, mesmo após horas de sono, se tem sonhos perturbadores que não consegue lembrar direito, mas que o deixam esgotado. Se, em seus sonhos, você se vê comendo ou envolvido em situações íntimas com desconhecidos. Se desperta com dores inexplicáveis que não existiam quando foi dormir. Se sua saúde parece piorar durante a noite, mas melhora levemente durante o dia. Se sente que algo observa enquanto dorme. Se transpira excessivamente à noite ou experimenta medo sem motivo em determinados horários. Se seu dinheiro parece desaparecer, não importa o quanto trabalhe. Todos esses são sinais de ataques espirituais noturnos. O reino das trevas explora a vulnerabilidade do sono há gerações. Quando você sonha com assinaturas de contratos, na verdade estamos subtraindo o contrato real do plano espiritual. Quando sonha com dinheiro entrando, estamos roubando recursos do seu destino. Esses sonhos parecem bênçãos, mas são armadilhas elaboradas para destruí-lo. Também usávamos os sonhos para gerar confusão. Na véspera de reuniões importantes, projetávamos imagens caóticas em sua mente, discussões com sócios, erros cometidos, situações constrangedoras diante de investidores. Ao acordar, você levava essa desordem para a vida real. Durante 7 anos, um homem chamado Emmanuel Slapis viveu essa realidade. 7 anos de lutas, de quase vitórias que nunca se concretizavam. 7 anos de dúvidas e frustrações, questionando o que fazia de errado, assumindo culpas que não eram suas. Sua esposa insistia para que abandonasse o negócio. Seus filhos mal ouviam, pois ele passava todo o tempo trabalhando. Até que, certa noite, pela primeira vez em anos, ele recitou aquela oração de 5 minutos. Dormiu profundamente e acordou às 6 da manhã com uma sensação de renovação que não sentia há muito tempo. Sua mente estava clara, seu corpo leve. Algo havia mudado. Estava forte, seu espírito em paz. Pensamos que fosse um acaso. Talvez alguém tivesse orado por ele com mais intensidade. Talvez um profeta tivesse passado por ali durante o dia. Talvez fosse uma proteção temporária, que logo se dissiparia. Então, voltamos na noite seguinte com mais poder. E aconteceu de novo: fogo, anjos, proteção absoluta. Não conseguíamos sequer nos aproximar daquela propriedade. A luz que emanava do quarto era visível à distância. O calor das chamas nos mantinha afastados. Na terceira noite, retornamos com quase o dobro de força, mesmo resultado. Na quarta, trouxemos reforços de outro grupo, e nada mudou. Agora, deixe-me explicar os 5 componentes dessa oração. Cada um deles atua em uma área específica de vulnerabilidade noturna. E, quando combinados, formam um escudo espiritual impenetrável. O primeiro componente é a gratidão e a entrega. Toda noite, antes de dormir, você deve começar agradecendo a Deus pelo dia que passou e entregando a Ele a sua noite. Isso não é apenas uma formalidade religiosa, é uma transferência legal de autoridade. Quando você agradece a Deus por tê-lo guardado durante o dia, está reconhecendo sua proteção.
Quando entrega sua noite a ele, está colocando seu sono sob sua jurisdição. E tudo que está sob a jurisdição de Deus não pode ser tocado pelo inimigo sem sua permissão. No reino das trevas, compreendíamos muito bem o peso dos direitos legais. Se uma pessoa não entrega sua vida a Deus, o inimigo tem liberdade para agir. Mas, no momento em que ela reconhece a soberania divina sobre seu sono, sua casa e sua família, essa autoridade é transferida. E o adversário não pode violar um território que já não lhe pertence. O segundo componente é a declaração de cobertura. Após agradecer e entregar, você deve declarar em voz alta, mesmo que seja um sussurro, que está coberto pelo sangue de Jesus. Essa não é uma frase simbólica. O sangue de Cristo é a marca que sela sua proteção. Quando você o declara, está ativando um princípio espiritual, onde o sangue é aplicado, a morte não tem poder. E o inimigo, que é um espírito de morte, não pode atravessar essa barreira. Imagine uma casa com uma linha vermelha pintada na porta. Para quem não entende o significado, pode parecer apenas tinta. Mas, para quem conhece a história do Cordeiro Pascal, sabe que aquela marca era a diferença entre a vida e a morte. O sangue de Jesus é a sua linha vermelha. Quando você o declara sobre sua vida, sua família e seu sono, está dizendo ao inimigo, aqui, você não entra. O terceiro componente é a quebra de maldições e ligações. Muitas pessoas carregam pesos espirituais que nem sequer conhecem, maldições hereditárias, pactos inconscientes, palavras pronunciadas sobre suas vidas. Essas coisas criam portas de entrada para o inimigo. Por isso, antes de dormir, você deve declarar que toda maldição, toda palavra negativa e toda ligação espiritual são quebradas em nome de Jesus. Essa não é uma mera repetição de palavras. É um ato de autoridade. Quando você diz quebro toda maldição em nome de Jesus, está exercendo o poder que ele lhe deu. É como se você estivesse pegando uma corrente enferrujada e, com uma chave espiritual, a partisse ao meio. O inimigo não pode mais usar aquilo contra você. O quarto componente é a invocação dos anjos de guarda. A Bíblia diz que Deus dá a cada pessoa anjos para protegê-la. Mas muitos não sabem que podem chamá-los. Antes de dormir, você deve pedir a Deus que envie seus anjos para montar guarda ao redor de sua cama, sua casa e sua família. Não é uma fantasia, é uma realidade espiritual. Pense nos anjos como sentinelas celestiais. Eles não dormem, não se distraem e não falham em suas missões. Quando você os invoca, está colocando um exército invisível em posição de batalha. E o inimigo, por mais ousado que seja, não ousa desafiar um anjo do Senhor. O quinto e último componente é a consagração do sono. Isso significa que você não está apenas pedindo proteção para a noite, está dedicando cada hora de descanso a Deus. Você declara que seu sono é um ato de adoração, que seu corpo repousa sob a sombra do Onipotente e que, mesmo inconsciente, você está seguro em suas mãos. Muitas pessoas tratam o sono como um momento de vulnerabilidade, como se estivessem desprotegidas. Mas, quando você consagra seu sono, está transformando-o em um ato de fé. Você está dizendo, Senhor, mesmo quando não estou acordado para orar, confio que tu me guardas. E, em resposta, Deus envia sua paz como um cobertor invisível, cobrindo você dos pés à cabeça. Mas o que Sexta-Pations não sabia, e que nenhum dos médicos conseguiu detectar, era que seu corpo estava sendo alvo de uma batalha espiritual invisível. Aqueles sintomas que pareciam aleatórios, aqueles males que surgiam e desapareciam como sombras, não eram obra do acaso. Eram estratégias do inimigo, projetadas para minar sua fé, sua força e sua confiança em Deus. Você já parou para pensar que, muitas vezes, o que chamamos de azar ou má sorte pode ser, na verdade, um ataque espiritual disfarçado? A Bíblia nos alerta, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Quando os exames não mostram nada, quando os médicos não encontram respostas, é hora de olhar além do que os olhos podem ver. Sexta-Pations estava sendo atacada por algo que a medicina não podia diagnosticar, os 7 espíritos de opressão. Essas forças malignas agem como ladrões silenciosos,
roubando sua paz, sua saúde e até sua alegria. Elas não deixam rastros em exames, mas deixam marcas profundas na alma. E o pior? Elas se alimentam do seu desespero, da sua dúvida e do seu cansaço. Quanto mais você se concentra no problema, mais elas ganham força. Mas aqui está a boa notícia. O que o inimigo planejou para o mal, Deus pode transformar em vitória. Quando Sexta Passions descobriu o 21 Day Breakthrough Protocol, ela aprendeu que não estava desamparada. Havia uma arma poderosa à sua disposição, a autoridade que todo cristão tem em Cristo. Jesus já venceu na cruz, e essa vitória é sua por herança. Você não precisa viver sob o peso da opressão. Você pode quebrar essas correntes, uma por uma, com a palavra de Deus, a oração e a fé inabalável. O protocolo não é apenas um método, é um chamado para despertar. Ele te ensina a identificar os sinais desses espíritos em sua vida, a reconhecer seus padrões e, mais importante, a expulsá-los em nome de Jesus. Porque, afinal, as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 16:18. Se você está cansado de viver em círculos, se sente que algo invisível está te segurando, é hora de levantar a espada da verdade e declarar: chega! Em nome de Jesus, eu quebro toda opressão sobre a minha vida. Lembre-se, o mesmo Deus que acalma o mar e ressuscita os mortos está ao seu lado. Ele não te deixou desprotegido. Ele te deu armas poderosas, a oração, o jejum, a palavra e o sangue de Jesus, para vencer qualquer batalha. E quando você se levantar em fé, o inimigo não terá escolha senão recuar. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Os médicos ficaram perplexos. Começaram a sugerir que talvez o problema fosse psicológico. Talvez ela estivesse estressada. Talvez precisasse de férias. Mas a verdade era outra. Por 3 longos anos, aquela enfermeira enfrentou uma enfermidade sem explicação, sem diagnóstico, sem alívio. 3 anos de exames que não revelavam nada, de remédios que não faziam efeito, de noites em claro se perguntando se estava perdendo a sanidade. 3 anos de uma batalha invisível, onde a dor era real, mas a causa, um mistério. O que os médicos não entendiam, e nem poderiam, era que aquela luta não era apenas física. Havia uma brecha espiritual, uma abertura que o inimigo havia explorado sem piedade. Durante 3 anos, ela dormia imediatamente após seus plantões exaustivos, sem declarar proteção, sem cobrir sua vida com a autoridade de Cristo. E o adversário, astuto, aproveitou cada segundo dessa vulnerabilidade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não a deixou à mercê das trevas. Em um culto de oração, um pastor visitante falou sobre a proteção angelical. Aquela palavra acendeu uma chama em seu coração. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, em vez de se jogar na cama como de costume, ela se ajoelhou. Com lágrimas nos olhos e fé no coração, declarou: Senhor, eu peço que o Senhor envie seus anjos guerreiros para vigiar meu sono. Que eles montem guarda ao meu redor, que não permitam que nada nem ninguém toque em mim. Em nome de Jesus, eu fecho toda a brecha e ordeno que toda a obra do inimigo seja desfeita. E o que aconteceu a seguir foi sobrenatural. Anjos poderosos, daqueles que só são vistos ao redor de pessoas com uma missão divina, foram enviados. Guerreiros celestiais, capazes de destruir qualquer força maligna com um único toque. O inimigo tentou se aproximar, mas ao ver aquela muralha de fogo espiritual, recuou. Não houve luta. Não houve confronto. A presença daqueles anjos era tão avassaladora que as trevas não ousaram desafiar. No dia seguinte, ela tentou dormir novamente após o plantão, mas desta vez com uma diferença. Antes de fechar os olhos, repetiu a mesma declaração. Em nome de Jesus, eu ordeno que anjos de Deus vigiem meu descanso. Que toda investida do inimigo seja frustrada. Que minha mente, meu corpo e meu espírito estejam protegidos sob o sangue do Cordeiro. E sabe o que aconteceu? A enfermidade começou a perder força. Os sintomas, que antes a atormentavam dia e noite, começaram a desaparecer. Os médicos, que antes não encontravam explicação, agora não encontravam vestígios daquela doença. Porque quando você declara a palavra de Deus com autoridade, você está estabelecendo limites legais no mundo espiritual.
Você está dizendo ao inimigo, até aqui, e não mais. No reino das trevas, eles entendem muito bem o poder das palavras. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quando um filho de Deus se levanta e profere declarações de proteção, de cura, de vitória, o céu se move. Os anjos são acionados. As forças do mal são paralisadas. Porque as palavras que saem da sua boca não são apenas sons, são decretos. São ordens que o próprio Deus respalda. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela enfermeira não apenas recuperou sua saúde, mas também aprendeu uma lição valiosa: a batalha espiritual é real, e as armas para vencê-la estão ao nosso alcance. A oração, o jejum, a palavra e o sangue de Jesus são mais do que suficientes para quebrar qualquer cadeia. Basta que você se levante em fé, declare a verdade e confie que aquele que está em você é maior do que qualquer adversário. Mas o que parece um emaranhado de palavras sem sentido, na verdade, é um reflexo do que acontece no mundo espiritual quando não sabemos como lidar com as forças contrárias. Essas repetições, esses sons desconexos, representam o caos que o inimigo tenta impor sobre nossas vidas quando estamos desarmados. Ele quer nos confundir, nos fazer acreditar que não há ordem, que não há saída, que as trevas são mais fortes. Mas a verdade é que, assim como Deus trouxe ordem ao caos no princípio da criação, Ele pode trazer ordem ao caos da sua vida hoje. Quando o inimigo lança palavras de desespero, de medo ou de derrota, ele está tentando plantar sementes de dúvida. E se você não souber como responder, essas sementes crescerão e se transformarão em cadeias que o prenderão. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos ficar passivos diante disso. Em Efésios 6:12, está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso significa que, por trás de cada batalha que enfrentamos, há uma dimensão espiritual em jogo. E como vencemos? Não é com nossas próprias forças, mas com as armas que Deus nos deu. A primeira delas é a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto, respondeu a cada ataque do diabo com um está escrito. Ele não discutiu, não negociou, ele simplesmente declarou a verdade. E a verdade é a espada do Espírito, capaz de cortar qualquer mentira. Quando você enfrenta uma situação de medo, de doença ou de opressão, abra a Bíblia e declare o que Deus diz sobre você. Se ele diz que você é mais que vencedor, Romanos 8:37, então é isso que você é. Se ele diz que pela sua ferida fomos sarados, Isaías 53:5, então a cura já é sua. A segunda arma é a oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração de autoridade, feita em nome de Jesus. Em João 14:14, Jesus disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso não é um convite para pedir coisas egoístas, mas um chamado para exercer a autoridade que ele nos deu. Quando você ora em nome de Jesus, está dizendo ao inimigo: eu não estou falando por mim mesmo, estou falando com a autoridade do Rei dos Reis. E o que eu declaro, Deus respalda. É por isso que a oração não é apenas um pedido, é um decreto. A terceira arma é o jejum. O jejum não é uma dieta espiritual, mas uma forma de quebrar o poder da carne para que o espírito prevaleça. Quando você jejua, está dizendo a Deus: Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero que o teu poder flua em mim de uma maneira que o inimigo não possa resistir. Em Mateus 17:21, Jesus disse que certos espíritos só saem com oração e jejum. Isso significa que há batalhas que exigem um nível mais profundo de consagração. Se você está enfrentando algo que parece impossível, talvez seja hora de jejuar e buscar a Deus com mais intensidade. E, por fim, a quarta arma é o sangue de Jesus. Em Apocalipse 12:11, está escrito que os santos venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo, é uma realidade espiritual. Quando você declara que está coberto pelo sangue de Jesus, está dizendo ao inimigo: você não tem direito sobre mim. O preço já foi pago na cruz. É por isso que, em momentos de ataque espiritual, você pode declarar:
pelo sangue de Jesus, eu estou protegido. Pelo sangue de Jesus, eu estou livre. Pelo sangue de Jesus, eu tenho vitória. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que as coisas nunca vão mudar, que a batalha é grande demais. Mas a verdade é que você não está lutando sozinho. Deus está ao seu lado, e ele já venceu. A vitória não depende da sua força, mas da sua fé. Quando você se levanta e declara a verdade, quando você ora com autoridade, quando você jejua e se consagra, quando você se cobre com o sangue de Jesus, o caos se transforma em ordem, a confusão se transforma em clareza, e a derrota se transforma em vitória. Não importa o que você esteja enfrentando hoje. Não importa quão alto o inimigo grite ou quão forte ele tente te derrubar. Você tem as armas. Você tem a autoridade. E, acima de tudo, você tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Então, levante-se. Declare a verdade. E caminhe em vitória, porque aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que esteja no mundo. Toda noite, antes de dormir, ela se rendia a Deus em oração. Ela aplicava o sangue de Jesus, invocava os anjos e fazia declarações de fé. Ainda assim, mesmo seguindo tudo o que havia aprendido, algumas noites eram interrompidas por sobressaltos, como se algo invisível tentasse perturbá-la. Por 3 meses, ela havia praticado com disciplina, mas os resultados não eram consistentes. Afinal, se a oração noturna era tão poderosa, por que ainda enfrentava essas perturbações? A resposta veio de uma mulher mais velha, cuja sabedoria era forjada por anos de experiência espiritual. Uma oração sem selo é como uma casa sem teto, explicou ela. Você pode construir paredes fortes, portas resistentes e janelas seguras, mas, sem o teto, a chuva ainda entra. O inimigo encontra brechas para lançar suas flechas. O problema não estava no que ela fazia, mas no que deixava de fazer. Um fechamento deliberado, uma declaração final que ativasse a proteção de Deus sobre aquela noite. Naquela mesma noite, ela seguiu o método como sempre: gratidão e rendição, cobertura do sangue de Jesus, invocação dos anjos e estabelecimento de limites espirituais. Mas, desta vez, acrescentou algo novo. Ao terminar, levantou-se com firmeza e declarou com autoridade: Pai, eu te agradeço porque esta noite está completamente coberta. Eu dormirei em paz e acordarei em vitória. Eu selo esta oração no nome poderoso de Jesus. Está feito, está consumado. Nenhuma força do inferno pode desfazer o que tu fizeste. Quando eu acordar amanhã, estarei abençoada, protegida e mais forte do que estou agora. Em nome de Jesus, amém. A diferença foi imediata. Na primeira noite em que orou com o selo, não houve sobressaltos, nem pesadelos, nem sensação de opressão. Era como se uma barreira invisível, mas intransponível, tivesse sido erguida ao seu redor. A cobertura do sangue de Jesus não era apenas simbólica, ela se tornava uma realidade tangível quando declarada com fé e autoridade. E assim, a cada noite, ela repetia o processo, agora completo: rendição, cobertura, proteção angelical, limites espirituais e, por fim, o selo. Aplicava o sangue de Jesus não apenas sobre si mesma, mas sobre cada parte de seu corpo, sua cama, seu lar e sua família. Meu coração está coberto com o sangue. Meus pulmões, meus órgãos, meus braços, minhas pernas, tudo está protegido. Minha casa, meus entes queridos, cada pessoa que amo está debaixo dessa cobertura. Nenhuma força maligna pode tocar o que foi selado pelo sangue do Cordeiro. Com o tempo, as noites de perturbação se tornaram raras, e as manhãs passaram a ser marcadas por uma paz que antes parecia inalcançável. A vitória não estava apenas em orar, mas em orar da maneira certa, com fé, intencionalidade, acima de tudo, com o selo que garante que a obra de Deus está completa. Essas palavras não são meros sons repetidos, elas carregam o peso de uma declaração espiritual, um decreto que atravessa o véu entre o visível e o invisível. Cada sílaba é um golpe contra as trevas, cada repetição é um martelo que quebra correntes que os olhos não veem, mas o coração conhece. E Jana não é apenas uma palavra, é um escudo erguido contra o medo. E Bui não é um som vazio, é a afirmação de que o que foi perdido será restaurado, o que foi roubado será devolvido. E Vita não é um murmúrio,
é a proclamação de que a vida, em toda a sua plenitude, prevalece sobre a morte. E quando a voz se eleva em Kavanabiru, não é um pedido tímido, é uma ordem dada ao caos para que se submeta à ordem divina. O inimigo não entende a linguagem da dúvida, mas treme diante da autoridade da fé. Cada Kyunji pronunciado é como um passo adiante em território inimigo, pisando sobre serpentes e escorpiões, como prometeu o mestre. Não é magia, não é superstição, é a obediência à palavra que diz, em meu nome, expulsarão demônios. Há poder nas palavras quando elas são ditas com convicção, porque a fé não é um sentimento, é uma decisão. E quando essa decisão é repetida, não por vã repetição, mas como um exercício de domínio espiritual, algo se move no reino espiritual. As muralhas de Jericó não caíram no primeiro grito, mas no sétimo. Às vezes, a vitória exige persistência, porque o diabo não desiste no primeiro não, mas Deus não se cansa de ouvir o clamor dos seus. E então, quando a voz se acalma em Wai e Unga, não é rendição, é descanso. É a certeza de que a batalha já foi vencida no Calvário, e que agora só resta andar no território conquistado. Não há mais espaço para o medo, porque o medo é a moeda do inimigo, e você já trocou essa moeda pelo sangue de Jesus. Cada guigi sussurrado é um lembrete, eu estou aqui. Eu não fui embora. Eu sou a tua paz. Porque no fim, não são as palavras em si que têm poder, é aquele que responde a elas. E ele responde. Não com trovões ou terremotos, mas com uma quietude que inunda a alma, está consumado.